não conseguia, o mal sempre estava fazendo. Nós não podemos cair nesse erro. Como eu disse na reunião anterior, esta mensagem, como foi da anterior e essa também, é para todos os irmãos e irmãs que estão desejosos de uma vida diante do Senhor, de uma vida de santidade, de uma vida na presença do Senhor, que tem sofrido consigo mesmo, que tem experimentado uma batalha no seu interior. Então, esta palavra é para você, é para mim, para que nós possamos ver o caminho da libertação. Então, é uma palavra de encorajamento, ainda que ela tenha esse cunho exortativo, porque ela vai nos expor. Ela vai mostrar uma realidade que muitas vezes nós colocamos um tapetinho por cima. Colocamos algo para esconder, mas a realidade, volto a falar, todos vocês e eu também, em maior ou menor grau, isso é uma realidade para nós. Então, Paulo expõe isso aqui de maneira muito clara, expõe seu dilema, consequentemente, expõe o nosso dilema aqui. Novamente, insisto, Romanos 7 descreve para nós a experiência de um cristão e não de um ímpio. É de um filho de Deus e não de uma pessoa que não conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo, capítulo 7, revela o que então? Revela a tentativa do regenerado, revela a tentativa daquele que nasceu de novo, de viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre si mesmo, através da força da sua própria vontade. Lembra-se, ele tem uma nova natureza, mas na força da sua própria vontade, ele não conseguirá viver esse tipo de vida. Impossível! Ele vai experimentar queda sobre queda, ou ups and downs, altos e baixos. Hoje eu estou legal, mas amanhã, por uma razão ou outra, eu caio. E a nossa vida é como uma montanha russa. E o Senhor não deseja isso para nós. Ele quer que nós avancemos. Nenhum filho de Deus pode cumprir as demandas celestiais na força do seu braço. A palavra de Deus diz que ele, o Filho de Deus, tem dentro de si, veja o que o apóstolo Paulo tem a nos mostrar, verso 14, 7, veja o que Paulo fala-nos a respeito da sua própria realidade, quando ele fala do seu íntimo, verso 14, capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Que palavra forte é essa? Que palavra forte, pesada para nós. Então aqui está a realidade. Isso fala o quê? Comprova o quê? Que nós, como regenerados, tendo esta realidade de uma velha natureza no nosso íntimo, jamais poderemos, com a força da nossa vontade, atender às demandas do nosso amado Senhor. Nenhum filho de Deus pode cumprir, de fato, as demandas do nosso amado Senhor. E a força da vontade do salvo, o seu querer, não é páreo para a sua velha natureza. Mais uma vez, eu quero falar com vocês algo importante. Quero recuar um pouco aqui daquilo que estou falando, porque estou me dirigindo, então, a mensagem a todos que têm essa compreensão, foram regenerados. Mas eu quero recuar um pouco e mostrar algo importante para vocês. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós nascemos pecadores. Todos nós. E agora eu quero que vocês abram comigo. Depois a gente volta aqui. Salmo de número 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Mostra-nos com clareza a realidade de todos nós desde a concepção no ventre materno. Salmo 58, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desde a concepção. Ninguém ensina uma criancinha a mentir. Dentro dela uma predisposição natural, por causa da sua natureza velha, herdada do seu pai Adão, que a inclina à mentira. A inclina a dizer, quando ela começa a pronunciar as primeiras palavras, isto é meu,
mostrando que a criança ela busca uma centralidade nela mesma. Isso nada mais é do que a evidência da presença do mal, do pecado na criança. Desviam-se os ímpios desde a concepção, desde o ventre materno. Agora, aí mesmo pertinho, Salmo de número 51, versículo 5. Davi vai nos mostrar algo extremamente importante para nós. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Lógico que esse texto não está falando que a união dos pais de Davi é que trazia concepção de pecado. Não, mas ele nasceu em pecado. Ele foi concebido em pecado. Ele herdou uma natureza de pecado no ventre da sua própria mãe. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Esta é a grande realidade. O verdadeiro diagnóstico a respeito de cada um que nasceu nesse mundo. Rodrigo, eu e você nascemos pecadores. Nós nascemos pecadores, Lilinho, Alessandra, nós nascemos pecadores. Essa é a nossa realidade. Não havia esperança para nós. Nós nascemos portadores de uma natureza corrompida, contrária a Deus, caótica, inclinada ao mal. Todos nós, não tem um que se salva aqui. Todos nós. Marcão, Vinícius, Jota, todos nós nascemos portadores de uma natureza contrária à vontade de Deus, corrompida, desde o ventre materno. Então, eu estou num passo atrás, lembre-se, depois eu vou voltar onde eu quero e vocês vão entender por que eu fiz isto. Mas, aleluia, pela graça de Deus, um dia o Evangelho chegou até nós. O Evangelho apresentou para nós a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E quando nos apresentaram esse Senhor maravilhoso, nós pudemos ver que Ele realizou uma obra perfeita naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Ele derramou seu sangue para o perdão de todos os nossos pecados. E uma vez que nós, impactados pelo Evangelho, nos rendemos a esse Senhor maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, fomos plenamente salvos. Salvos plenamente, regenerados pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, pela obra de Cristo, pela vontade de Deus, o Pai eterno. Então, graças ao Senhor, nascemos de novo. E pelo novo nascimento, pela experiência da regeneração, nós ganhamos o quê? Uma nova natureza. Nós ganhamos uma nova vida. Nós ganhamos a vida de Cristo. A vida de Cristo passou a ser a nossa vida. Então, Vinícius, o dia que você nasceu de novo, você se rendeu ao Evangelho, Cristo se tornou a sua vida. Você ganhou, então, uma nova natureza. Então, vamos lá. Vamos migrar novamente, vamos novamente voltar para o assunto em pauta, que é capítulo 7, capítulo 8 de Romanos. Contudo, quando nós fomos regenerados, a nossa velha natureza não foi erradicada, extirpada de nós. Ela continuou e continua presente na nova criatura. Mauro, quando você nasceu de novo, graças a Deus, você se tornou uma nova criatura em Cristo. Uma nova natureza foi dada a você. Mas o que a palavra de Deus diz que continua dentro de você? Uma velha natureza. Continua em você uma velha vida. O velho Adão está aí. Esse é o ponto. Agora vamos avançar para compreender o que a palavra pode nos socorrer nessa noite com este assunto. O regenerado, então, diante dessa circunstância, ele possui duas naturezas. Wanderlei, você tem duas naturezas. Você nasceu com uma natureza pecadora, ímpia. Você não